Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre a questão do trabalho infantil no Brasil. Características dessa atividade de exploração da mão de obra infantil, ou seja, crianças trabalhando, crianças desenvolvendo atividades de adultos, de trabalho, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, sem a menor condição, enquanto deveriam, por exemplo, estar na escola, estar se preparando, se formando, desenvolvendo atividades que são voltadas para as crianças, eles acabam tendo que trabalhar e quase sempre sem a menor condição. Então vamos entender um pouquinho dessa temática, desse contexto, E aí o objetivo da nossa aula, justamente esse, compreender a questão da exploração infantil no Brasil. Porque quando a gente pensa em trabalho infantil, ele é proibido, a criança tem atividades propícias para a criança que não são de trabalhar, de assumir funções, de desenvolver atividades perigosas ou qualquer outro tipo de atividade que não seja lúdica, que não seja para sua formação. Então, por isso que a gente trata a questão como exploração infantil no Brasil. E aí vamos refletir juntos ali também a respeito, Vocês sabem o que é considerado trabalho infantil? O que é caracterizado como trabalho infantil? E também, quais prejuízos o trabalho infantil pode causar na vida das crianças? O que será que a gente poderia relacionar como questões ali importantes quando pensamos no trabalho infantil e o quanto isso prejudica, traz prejuízos para a vida das crianças? Uma das principais questões é a questão de estar na escola, de estar estudando, de estar se preparando. Ao invés da criança estar fazendo isso, ela já está assumindo funções ali de adultos. Então, isso já é um ponto inicial para a gente pensar em toda essa questão da exploração infantil no Brasil, certo? E aí vamos definir ali esse conceito, o que é o trabalho infantil. Como nós podemos pensar? Então, é considerado trabalho infantil aquele realizado por menores de 16 anos ou que tenham entre 14 e 16 anos, mas não estejam em condição de aprendiz. No Brasil, assim como em outros países do mundo, pobres e desiguais, ou seja, que tem essa característica da desigualdade social muito acentuada, existem muitas crianças nessas condições. Então, o que vai acentuar em vários países do mundo, em muitos países do mundo, a questão da exploração infantil é a desigualdade social. Esse é um dos fatores que vai levar as crianças a trabalhar na idade em que elas deveriam estar na escola, estar brincando, estar construindo ali a sua vida a partir das atividades infantis, Se é criança, não tem que trabalhar, assumir funções de trabalho dos adultos. Então, aqui a gente tem uma definição bem interessante ali, bem importante, das idades, Até que idade a criança está exclusivamente para o estudo, para as atividades voltadas para a criança mesmo, E a condição de aprendiz. A partir ali dos 14 anos, existem programas de menores aprendizes, para que o adolescente, o jovem, comece a conhecer ali as profissões, mas ainda assim tem toda uma regra específica e que não é de assumir funções dos adultos em qualquer atividade. Então, essas características ali são importantes, E aí nós temos ali algumas informações sobre crianças e adolescentes que estão trabalhando ou que trabalham no Brasil, 53,7% entre 16 e 17 anos, 25% entre 14 e 15 anos e 21,3% entre 5 e 13 anos. Todas as situações são graves, mas se a gente pegar aqui crianças bem pequenas, entre 5 e 13 anos, assumindo funções de trabalho, sendo explorada a sua mão de obra infantil, isso é muito grave, Então ali,
a Organização Internacional do Trabalho, né, que existe toda essa questão ali de discussão e regras sobre o trabalho e também sobre o trabalho infantil, né, diz que o trabalho infantil pode ser definido como a ocupação que priva crianças e adolescentes de sua infância. Então aqui já está mostrando para nós essa ideia, né, de que se a criança está trabalhando, ela está sendo privada do seu desenvolvimento na infância, também do seu potencial e da sua dignidade. Veja ali que afeta a formação desse indivíduo, dessa pessoa, assumir funções que não são próprias da sua idade, certo? E essa é a característica ali do trabalho infantil. A gente vai ter ali, prejudica o desenvolvimento físico e interfere na escolarização. Então, essa interferência na escolarização. Se a criança está trabalhando, ela não vai ter o tempo necessário para o estudo, o tempo necessário para desenvolver as atividades da escola, para fazer as tarefas de casa, para ler um livro, para qualquer atividade ali que vai prepará-la para o futuro. Então, por isso que é proibido o trabalho infantil. Por isso que ele é considerado crime, porque vai estar ali afetando a criança em todo o seu desenvolvimento. Certo? Então, características bem importantes da gente pensar também. Aqui nós temos um gráfico para mostrar mais uma vez a ideia de quais idades, né, e quantidade ali de crianças realizando trabalho infantil, né, de menores em trabalho infantil. Então, a gente vai ter de 5 a 13 anos, aqui são as cores mais escuras, né? Aí a gente vai ter de 14 a 15 anos, também essa característica ali, de quantidade, né? E de 16 e 17 anos, a gente tem ali muitos adolescentes que muitas vezes não estão nem preparados e que já assumem funções de trabalho, já assumem atividades que seriam da vida adulta, depois que concluísse uma formação adequada, mas com toda a situação de desigualdade, com toda a característica ali de necessidade de toda a população, muitos jovens, antes da idade propícia, acabam assumindo ali funções de trabalho, acabam tendo que iniciar, né, atividade de trabalho, e isso vai prejudicando, na verdade, a sua formação. Ali na hora, imediato, parece que vai ser interessante, arrumar um trabalho, vai ganhar um valor, enfim, quando isso acontece. Mas isso vai prejudicar a formação daquela criança, daquele adolescente, né, do adolescente no caso. A criança menor de 5, 6, 7, 8 anos, é impossível pensar uma criança nessa idade assumindo qualquer função de trabalho. Ela tem que desenvolver atividades que são da infância, para que as crianças desenvolvam, né? E a sua preparação para o futuro. Então, pensar no futuro de um país é pensar que a criança tem que estar desenvolvendo atividades voltadas especificamente para ela e que não estão ligadas à questão ali do trabalho, certo? Então, os gráficos trazem essas informações para nós. O uso da mão de obra infantil no Brasil, o que nós vamos ter de características ali? Tem como objetivo o lucro. Por que tem como objetivo o lucro usar a mão de obra infantil? Vamos ver ali então. Pois as crianças costumam ganhar menos que os adultos, ou seja, os valores que são pagos para as crianças são bem menores do que para um adulto desempenhar aquela função. Então aí nós temos uma exploração gigantesca da mão de obra infantil, né? Na maioria dos casos, elas trabalham para ajudar no sustento das suas famílias, né? Recebendo valores muito baixos ou trocando o trabalho por alimentação, por comida, e isso também é extremamente grave. Quer dizer que muitas crianças ainda não têm acesso à alimentação adequada e acabam trocando trabalho, trocando atividades ali que são até, que oferecem até riscos muitas vezes para se alimentar. Isso está ligado àquilo que a gente falou lá no início da desigualdade social. E ali nós temos então o número, né, de meninos e meninas em situação de trabalho infantil. 66,4% são meninos e 33,6% são meninas, ou seja, é muita coisa, né? Então, pensando nessa característica. E ali, onde ocorre o trabalho infantil no Brasil? Então, nós temos aqui o mapa das regiões
e podemos identificar que em algumas áreas o trabalho infantil é maior, né, em outras áreas é menor. Ali nós temos a região norte com 9,1%, a região sul com 8,1% e as outras ali um pouco mais baixa essa porcentagem de uso da mão de obra infantil, certo? A concentração do trabalho infantil. Aqui nós temos um outro gráfico que traz para nós o trabalho infantil no espaço urbano e no espaço rural. Então, a mão de obra infantil no espaço urbano ali é de 75,8% das crianças que trabalham e no espaço rural de 24,2%. Claro que aqui também porque a população do Brasil está concentrada mais em cidades, por isso que também o trabalho infantil acaba acontecendo mais nos espaços urbanos. Aqui temos as características ali de pensar em cada região. Então, o que nós vamos ter? Região norte e sul, as crianças desempenham atividades que estão ligadas à exploração de recursos naturais. Onde essas crianças estão desenvolvendo essas atividades, né? No nordeste, há crianças trabalhando na agropecuária e no sudeste, na indústria e nos serviços. Ainda na região centro-oeste, o que nós vamos ter? Atividades ali de exploração de recursos naturais e também referentes à agropecuária. Vejam que, infelizmente, a mão de obra infantil é utilizada nas mais diferentes áreas ali em todas as regiões do Brasil. E a gente vai ter ali, então, ainda reportagens ou notícias que tratam dessa questão do trabalho infantil. Mais de 700 mil crianças trabalham em carvoarias e no corte de cana. E a imagem ali traz para nós essa tristeza, né, de a criança desenvolver atividades que são de adultos e que oferecem riscos, porque vão ter que, por exemplo, manusear ali instrumentos que são perigosos para uma criança estar utilizando, né? Em 2019, cerca de 706 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam ocupadas nas piores formas de trabalho infantil. Então, nós temos ali várias atividades listadas, entre elas coleta de lixo, comércio ambulante, que são atividades inadequadas ali para uma criança estar desenvolvendo, e sim teria que ser um adulto, né? Então, vejam o quanto é grave essa situação do trabalho infantil. Agora, uma atividadezinha para que vocês reflitam um pouco a respeito do que nós estudamos até aqui. Analisando o que estudamos até agora sobre o trabalho infantil, reflita e escreva por que é importante combater o trabalho infantil. Então, vocês vão pensar um pouquinho ali, responder e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para a correção da atividade, então ficou uma perguntinha ali de reflexão.
de pensar em toda essa questão ali da exploração do trabalho infantil. Retomando que a criança deve estar na escola, deve estar desenvolvendo atividades voltadas para a sua formação, voltadas ali para o seu desenvolvimento físico e intelectual. Quando isso não acontece, quando a mão de obra, o trabalho das crianças é explorado, ele é caracterizado ali como trabalho infantil e é um sério problema para a sociedade. Então vamos pensar ali como ficaria a nossa resposta. Por que é importante combater o trabalho infantil? O combate ao trabalho infantil é importante, pois ele prejudica o desenvolvimento físico da criança, né? O trabalho infantil vai prejudicar esse desenvolvimento da criança, impede o acesso à educação, porque muitas vezes a criança, ao invés de estar na escola, vai estar trabalhando, provoca esse abandono escolar, entre outros motivos. Prejudica muito o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, é algo bem grave que tem que ser, sim, refletido e pensado por nós. Mas se a gente pensar em toda essa questão e o que é feito para esse combate, né? Que políticas ou o governo ou a sociedade em geral, o que é desenvolvido, né, por todo esse conjunto de pessoas ou de instituições para combater o trabalho infantil. Então vamos pensar ali, né, que se o trabalho infantil prejudica os estudos, reduz a frequência do estudante à escola, né, às aulas e aumenta a chance de abandono da escola, então é preciso pensar em políticas que não deixem isso acontecer, que contribuam para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Nós temos ali algumas características das atividades do dia a dia, na nossa casa, por exemplo, como lavar louça, arrumar a tua cama, fazer outras tarefas ali, são consideradas trabalho infantil quando? Quando prejudicam o desenvolvimento físico e mental da criança. Então, qualquer atividade que prejudique esse desenvolvimento da criança é trabalho infantil. Mas, na nossa atividade do dia a dia, se é algo que a gente está fazendo ali para ajudar na organização da nossa casa e que não prejudique o teu desenvolvimento enquanto criança, então ele não é considerado trabalho infantil. Mas, se prejudica esse desenvolvimento físico e intelectual, aí ele é caracterizado sim como trabalho infantil, certo? Importante relacionar isso ali também. E aí vamos pensar medidas de enfrentamento ao trabalho infantil. O que é feito, ou o que já foi feito para combater esse grave problema, né? Então nós temos ali a maior universalização da educação básica, ou seja, que todas as crianças consigam ir à escola, tenham acesso à educação. Isso é um fator importantíssimo, né? Os programas de transferência de renda, né, que ajudam, então, a manter, muitas vezes, a criança, a alimentação daquela criança, para que ela possa estar na escola, esses programas de transferência de renda. O acolhimento pelo Brasil, ali do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. E a ratificação das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, o que quer dizer tudo isso, professora? Que o Brasil, junto com outros países do mundo, tem ali documentos que assumem uma responsabilidade de combater o trabalho infantil, de não deixar que ele aconteça, de fiscalizar para que ele não aconteça. Claro que a gente sabe que isso é difícil, né, de ser fiscalizado, existem vários fatores que acabam envolvendo, mas é importantíssimo que isso aconteça, que aconteça a fiscalização, que a criança esteja na escola, que a criança esteja ali com todas as condições para o seu desenvolvimento pleno. E como isso vai acontecer? Combatendo a exploração da mão de obra infantil, certo? Então existem documentos ali também, e essa questão da fiscalização é extremamente importante e é realizada ali pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego faz essa fiscalização para que crianças não estejam trabalhando ou que não esteja sendo explorada a mão de obra infantil, certo? Então, fatores ali de documentos importantes para isso. O Brasil, por exemplo, foi pioneiro na elaboração ali da lista de trabalho infantil proibido. Então,
Existem ali as atividades que são específicas para os adultos desenvolverem e não crianças, né? Então seria essa lista ali do que é proibido, né? Onde constam as piores formas de exploração do trabalho infantil. Quais atividades que muitas vezes as crianças estão desenvolvendo e que são ali as piores formas de exploração desse trabalho? Por exemplo, a agricultura, a exploração florestal, a pesca, a indústria extrativista, a indústria do fumo, da construção civil e o trabalho doméstico. Vejam quantas atividades que, infelizmente, exploram a mão de obra infantil. E aí, portanto, existe essa lista ali dessas atividades que são as piores, né, da exploração das crianças, tá? E do trabalho das crianças. E aí nós temos ali mais um documento também, a Convenção de número 182 da Organização Internacional do Trabalho. É mais um documento que vem ali tratar da questão do trabalho infantil. Vejam só como existem ali mecanismos, existem maneiras de combater a exploração infantil, né? Que proíbe a atividade laboral, né? Então, atividade ali de trabalho como a principal atividade para crianças e condena práticas como o trabalho infantil doméstico também. Então, existem os documentos para combater toda essa questão da exploração da mão de obra infantil. No país, a convenção é regulamentada por um decreto ali de 2008. O que nós temos que pensar? Existem as leis, precisa de fiscalização, precisa que a criança tenha acesso à escola para o seu desenvolvimento pleno, né? E se isso se cumprir, diminui significativamente, porque a ideia tem que ser o quê? Acabar com a exploração da mão de obra infantil e que a criança esteja desenvolvendo aquilo que é próprio da sua idade para o seu pleno desenvolvimento físico e intelectual. Então é bem importante a gente pensar em tudo isso e imaginar quantas crianças ainda estão em situação de exploração da sua mão de obra, né? Mais uma atividadezinha para refletir sobre essas características. Agora que sabemos ali sobre o trabalho infantil no Brasil, identifique e escreva quais medidas de enfrentamento ao trabalho infantil foram adotadas pelo Brasil. Então vamos pensar um pouquinho daquilo que a gente relacionou, do estudo até aqui, quais são essas medidas ali de enfrentamento ao trabalho infantil no Brasil. Reflitam lá, escrevam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos para a correção da atividade, então vocês deveriam relacionar ali medidas de enfrentamento
ao trabalho infantil ou à exploração da mão de obra infantil. O que nós poderíamos relacionar? Então nós temos ali a maior universalização da educação básica, né? Jamais a criança deixar de ir à escola para desempenhar atividades de trabalho ou para ser explorada a sua mão de obra, os programas de transferência de renda, todos os documentos internacionais ali assinados e seguidos pelo Brasil para combater a exploração da mão de obra infantil. Então são várias, né, as maneiras de combate a esse grave problema da sociedade brasileira. E só retomando um pouquinho o que a gente desenvolveu no nosso estudo de hoje, estudamos sobre o trabalho infantil, o que caracteriza o trabalho infantil, essa exploração da mão de obra infantil e também as medidas de enfrentamento adotadas pelo Brasil nessa questão tão importante ali que estudamos, certo? E eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para o entendimento sobre o que é o trabalho infantil, o que caracteriza o trabalho infantil e também as medidas de enfrentamento a essa atividade. Espero então ter contribuído, a geografia ter contribuído para esse aprendizado de vocês. Voltamos numa próxima aula. Um abraço a todos e até lá.